Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com um episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas, zero chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros dois jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal, o Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, Dorival Júnior está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans. Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o segundo título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante, São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos, 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados, mas com uma receita relativamente boa. Foram arrecadados 41 milhões de 82 mil reais até aqui. Bora falar agora sobre o Corinthians. Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro. Atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros,
já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar, sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo. Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os três ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. Preciso falar agora sobre o Corinthians, para contar que a dívida do Timão com a União cresceu em 400 milhões de reais em apenas um ano. O mandato de Augusto Melo se mostra cada dia mais tenebroso para o clube. Bora aos números. Corinthians tem nesse momento uma dívida com a União Federal em 580 milhões de reais. O crescimento foi de quase 400 milhões em um ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians devia à União 181 milhões de reais. Dos 580 milhões dessa dívida com a União, 479 milhões são débitos tributários, 85 milhões são dívidas previdenciárias e mais 15 milhões e 600 mil são pendências de FGTS. Importante contar que parte dessas cobranças, inclusive, já geraram ações judiciais na casa dos 30 milhões de reais. Para completar, é importante registrar também que esses valores representam apenas débitos vencidos e sem acordo de parcelamento, e que podem resultar em restrições de crédito e, em piores casos, até em leilões de bens do Corinthians. Só para fechar de vez sobre o tema, enquanto o Corinthians deve 580 milhões de reais, quase 600 milhões, o Palmeiras tem uma dívida com a União de 10 milhões e 600 mil, o São Paulo de 3 milhões e 200 mil, o Santos de 1 milhão e 300 mil reais. Poucos jogadores decepcionaram tanto no Corinthians de 2025 quanto o Rodrigo Garro. Os números dele são tão ruins que podem se comparar aos de Neymar em relação à aparição no Campeonato Brasileiro. 18 partidas para o Garro, 18 partidas para o Neymar. E olha que o Neymar teve todos os problemas físicos que você pode imaginar. Quero comparar os números do Garro na primeira temporada com a camisa do Corinthians com a atual. No ano passado, ele entrou em campo 62 vezes. Nessa foram só 33 partidas. No ano passado, 13 gols marcados. Nesse ano, só 2. No ano passado, 14 assistências. Nessa, apenas 7. E essa queda de produção do Rodrigo Garro tem alguns motivos. Os primeiros, ou o primeiro, uma questão de joelho. O atleta tem sofrido demais com um desgaste no joelho. Há quem garanta que o Garro nunca mais jogará de forma extremamente competitiva, encarando uma temporada com mais de 60 jogos. O fato de não ter sido liberado para jogar no Zenit em fevereiro também pesou. Pessoas próximas ao Garro afirmam que ele reclamou demais e sentiu por não ter sido liberado para negociar com o Zenit. Seria a oportunidade de praticamente transformar sua carreira do ponto de vista financeiro. É importante ressaltar, porém, que o Garro, que ganhava 320 mil por mês no ano passado, teve um reajuste e hoje ganha 820 mil mensais. Só para completar, falei sobre os 18 jogos do Garro e os 18 jogos do Neymar no Brasileiro. A diferença é que o Garro, nessas 18 partidas no Brasileiro, não conseguiu marcar nenhum gol e deu 3 assistências, enquanto o Neymar tem 5 gols e 1 assistência. O que você acha da temporada de Rodrigo Garro com a camisa do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te atualizar agora sobre uma especulação bem grande dos últimos dias. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians? O artilheiro da Série B não fica no Remo, já havia trazido essa informação para vocês ao longo da semana. 15 gols e 8 assistências na segunda divisão, o contrato se encerra agora no fim desse mês. Pedro Rocha, que havia sido alvo de uma proposta do Corinthians em setembro, na oportunidade com o Remo pedindo 3 milhões de reais. E também por conta do Transferban, o Corinthians não conseguiu avançar nessa negociação. Dá para contar que o Corinthians segue monitorando os passos do Pedro Rocha e torce para que ele não feche com ninguém, mas hoje a prioridade no Parque São Jorge é resolver seu Transferban. Timão está impedido de registrar novos atletas enquanto não pagar cerca de 85 milhões de reais.
41 milhões para o Santos Laguna, 44 milhões para Matias Rojas. Assim que resolver essa pendência, o Corinthians vai ao mercado em busca de jogadores de graça, como o Pedro Rocha. Então, a grande verdade é que o Corinthians não pode se acertar com o Pedro Rocha enquanto não resolver o transfer ban e torce para que o atleta não feche com ninguém para estar disponível no mercado. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que segue revolucionando as categorias de base. A ideia é acabar de vez com tudo que foi plantado por Augusto Melo e companhia. Nos últimos dias, o Corinthians dispensou quase 50 atletas das categorias sub-12 e sub-13. Recentemente, o Corinthians também havia demitido 17 pessoas de comissões técnicas e captações das categorias de base. A economia total que o Corinthians obteve com todas as dispensas desde o fim da era Augusto Melo nas categorias de base chega a 5 milhões de reais por ano. A avaliação no Timão é de que Augusto e companhia contrataram muito acima das necessidades de todas as categorias de base, inflando o processo, atrapalhando a gestão e o dia a dia do clube e gerando mais dinheiro para quem não deve. Com todos esses cortes, o Corinthians tem convicção de que vai ser muito mais competitivo em 2026. E gastando muito menos, a gente está falando de uma economia de 5 milhões de reais por ano, algo na casa dos 400 mil por mês, apenas com as fileiras inferiores. Só para completar sobre o time principal, o Corinthians ainda não conseguiu resolver o transfer ban, que o impede de registrar novas contratações para o time principal e também para a base. A tendência é que o Timão busque dinheiro emprestado em banco para a resolução desse problema e, por consequência, a abertura de contratações no profissional e na base nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.